Se você é uma pessoa tão curiosa quanto a Nena, Mas como é que eu entrei aí? vai querer saber como esse filme foi feito, não é? Então eu vou te dar uma mãozinha. Vamos começar pelo começo. Há muito tempo atrás. Tudo começou com a Ana Paula criando as músicas que fazem parte do CD e também desse filme. Depois de criadas as músicas, a Ana se reuniu com os produtores e o diretor do filme para contar que dessa vez ela pensou num conjunto de músicas que formam uma história. A história de uma menina que descobre quem é Jesus. No teu entender, o protagonista dessa série de 10 músicas é uma criança que quer saber quem é Jesus. Então, todos começaram a pensar como essa história poderia ser contada. Uma das coisas que a gente tinha pensado ontem era, por exemplo, não fazer a brinquedoteca e estar como se a gente estivesse na praça da escola. Conversa vai, conversa vem. Uma sugestão daqui, outra sugestão dali. E olha só que ideia maneira! Uma coisa que a gente pode fazer é justamente usar o ambiente do site para introduzir a história. Como a gente sempre introduzia a narração da Clara vindo na casinha, entrando na brinquedoteca, agora ao invés da gente entrar na brinquedoteca, a gente pode até, entrar no campus, no site da Quem internet. sabe é uma criança na internet. Pronto! Essa foi uma solução que agradou a todos. Tudo aconteceria dentro do site do Crianças Diante do Trono. Agora era só chamar o roteirista para pensar como contar essa história para vocês. Roteirista é um profissional que cria uma história para ser contada. O roteiro é um ponto de partida, um guia para o trabalho de todos os outros profissionais da equipe que vão fazer o filme. Nesse nosso caso, o roteirista recebe a colaboração de uma pessoa especializada em criar as falas da Ana Paula, da Nena e as nossas falas também. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Só depois que o roteiro ficou pronto é que uma nova etapa do trabalho começou. A gravação das músicas e das falas do CD. Pode tudo, mas eu tenho medo de altura. É no estúdio de som que as gravações acontecem. São muitos dias trancados numa sala, sem ver o sol ou a lua, gravando cada fala, cada música, cada personagem. Jesus é fantástico, não é, pessoal? Num trabalho pesado. Eu quero muito conhecer quem é Jesus. Mas também muito divertido. Muito bom. Muito bom. Essa é ótima. A Bia passando batom antes de gravar. Antes de gravar. Eu vim entender? Talvez quem possa mesmo. Você sabia que as nossas vozes são feitas por adultos com almas de crianças? Pão de queijo, depois bala. Eu sou um intelectual. Enquanto o CD era gravado, o diretor do filme preparava o trabalho com todos os membros da equipe de filmagem. O diretor é o responsável por dar vida ao roteiro, transformando a história que está escrita em imagens e sons. Ele visualiza como a história será contada e passa essas ideias para os outros profissionais que vão trabalhar com ele na realização do filme. Nesse espaço de tempo, muitas reuniões acontecem para definir cada detalhe do filme.
É nessa etapa que é feito o storyboard, que é o filme desenhado, como se fosse uma história em quadrinhos. Jesus me amou até o fim. De repente o céu É nesse período também que se decide como serão os cenários, que são os espaços onde acontecerão a história, como a Casa da Árvore, por exemplo. que tudo estava terminado, a força do pecado acabou. E se decide também como serão as roupas que os personagens vão usar no filme. A maldição, a missão cumpriu. Ele cumpriu. Enquanto isso, os produtores estão atentos a todos os detalhes, fazendo um planejamento importante para garantir que durante a gravação tudo dê certo e o filme saia como foi imaginado. Só depois disso, e com a aprovação da Ana Paula e do produtor executivo, é que começamos a etapa da gravação. O produtor executivo é o responsável por contratar toda a equipe e fazer com que tudo aconteça para que o CD e o filme fiquem dentro do que Ana Paula e o Ministério de Louvor Diante do Trono estão imaginando. Jesus. Finalmente, depois de tantos preparativos, as ideias saem do papel e começam a criar forma. É a hora de começar as gravações. Ação! Desenha sua mão e começa, vai. Foram quase 30 dias de uma rotina que começava com a Ana e a Nena no camarim. Eu abro meu coração para ti. Enquanto o diretor de fotografia afinava a luz. Pra te servir. Diretor de fotografia é o responsável por iluminar cada cena do filme e ajudar o diretor a criar enquadramentos que o ajudem a contar a história da maneira mais bonita possível. Jesus. Depois de tudo pronto, o diretor ensaiava e gravava. Foram muitos ação e corta durante todo esse tempo. Cortou. Ok, muito bom. Essa etapa do trabalho é como se fosse uma fábrica de quebra-cabeças, onde as pecinhas são feitas desencontradas umas das outras. Por isso, o período de gravação é um período de exercício da imaginação. Cada pedacinho do filme é gravado de forma desordenada e o diretor, junto com todos os outros membros da equipe, precisa imaginar se esse pedacinho do filme vai se encaixar com os outros e se o conjunto disso tudo vai ficar bom. A Ana sozinha aqui tá caminhando na hora que eu der ação, tá bom? Tá caminhando com os bonecos. Nesse filme em especial, a atenção e o cuidado de todos foram redobrados, porque a maioria dos cenários não era de verdade. Eles foram feitos no computador e depois colocados durante a montagem do filme. Assim, todo mundo precisava imaginar que no lugar daquela parede verde tinha uma árvore ou uma estradinha. No final, graças ao planejamento que foi feito antes, tudo deu certo e o período de filmagem correu como havia sido planejado. Cortou. Acabou! E isso só foi possível porque o tempo todo estávamos orando
E ainda contamos com as intercessoras todo o tempo. Quem pecar vai morrer, mas Deus não iria deixar. Agora começa a etapa final, a etapa da montagem do filme. É nessa etapa que o quebra-cabeça começa a ser montado. Imagem por imagem, cena por cena, o filme vai tomando forma. Ia resgatar, porque Deus amou o mundo perdido. Ele mandou. Enquanto isso, na estação de computação gráfica, um especialista cria os cenários, aqueles que a gente ficava imaginando durante as gravações, e principalmente dá vida para nós, os bonecos, as estrelas desse filme. Deus nos amou quando éramos inimigos. Então, consegui ser um bom professor e explicar direitinho como foi feito esse filme? Calma aí, pessoal. Eu só queria dar uma pequena contribuição